Boa noite a todos, oficialmente gravando. Estamos iniciando a unidade curricular de QSMS, Qualidade, Segurança, Meio Ambiente e Saúde. Veja, essa disciplina não tem como objetivo esgotar todo o conhecimento dessas áreas, tá? Desses quatro elementos fundamentais. Elas têm, sim, como objetivo de dar o pontapé inicial para que vocês se situem nesses elementos. Por quê? Qualidade é algo que vai permear e necessita permear tudo que a gente faz na vida, tá? A gente precisa sempre pensar em fazer com qualidade. Saúde, que está lá no último, também. Saúde e segurança, eles caminham juntos, tá? Então, por exemplo, quando a gente fala de segurança e os trabalhos na área de eletricidade o exigem, nós precisamos utilizar, entre outros elementos, os EPIs, os equipamentos de proteção individual. Também precisamos utilizar os EPCs, os equipamentos de proteção coletiva. E quando nós usamos esses equipamentos, nós estamos cuidando da nossa saúde. Então, segurança e saúde eles caminham sempre juntos, tá? Da mesma forma, nesse momento de pandemia, o uso da máscara. O uso da máscara é um EPI que cuida da nossa segurança e cuida da nossa saúde. E, mais importante ainda, cuida daqueles que estão à nossa volta, principalmente daqueles mais frágeis. Então, o que acontece, pessoal? Nós vamos, nessa disciplina, trabalhar gradualmente conceitos essenciais relativos à qualidade, relativos à segurança, relativos a meio ambiente e saúde. Inclusive, eu nem falei agora do meio ambiente, né? Mas o meio ambiente é um elemento que precisa, ou melhor, que precisamos ficar atentos para que a gente possa garantir uma qualidade de vida melhor no futuro, né? Vocês que moram aí no sertão do Araripe e também em Petrolina, vocês eu acho que já ouviram, né, algumas discussões sobre o problema do desaparecimento das árvores da caatinga aí na região, né, que ainda hoje é muito utilizado na queima para calcificação do gesso, né? E isso está fazendo com que boa parte da floresta nativa ela venha diminuindo e, em alguns casos, até desaparecendo. Então, o que acontece? É preciso encontrar um ponto de equilíbrio para o manejo desses equipamentos, né? Dessa reserva natural tão importante aí como um todo, né? Ou seja, nós vamos discutir, e eu gostaria realmente que vocês, ao longo da apresentação, participassem, tá? Como eu sempre falo, a participação dos alunos é que torna a aula dinâmica e o tempo passa de um jeito que, às vezes, a gente nem se apercebe. Então, como sempre, né, eu sei que tem muitas pessoas que participam aí, tem outras pessoas que são tímidas, e eu respeito isso também, mas estimulo, sim, vocês a participarem de tudo isso que a gente vai discutir por aqui, tá? Então, vejam, nós iremos dar início hoje a essa disciplina falando sobre qualidade, tá? Meu nome é Josenildo Fernando, como vocês já sabem, e nós vamos trabalhar nesse momento com qualidade, com o que da nossa disciplina, certo? Alguma pergunta, pessoal? Ok. Mas eu tenho uma pergunta para vocês, e eu gostaria que alguns de vocês se posicionassem sobre o que é qualidade. O que é qualidade? Alguém tem aí uma ideia do que é qualidade?
Eu queria escutar vocês. A ferramenta que vai certificar se um produto tem eficiência, né? Tem a verdadeira qualidade, né? Certo. Perfeito. Daniela está colocando aqui algo perfeito, né? O próximo da perfeição. Perfeito. É uma ideia, não deixa de ser uma ideia. Tá? Mas vejam, pessoal, o conceito de qualidade que a gente vai começar trabalhando, ele é algo que não é fácil de definir. Tá? Não é fácil de definir. Por quê? Ó, a Ayrton está colocando aqui, ó, é um adjetivo para se referir a algo bom. Perfeito, perfeito. Também é uma forma de um ponto de vista interessante. Tá? A qualidade, pessoal, ela é algo que ela às vezes é difícil de mensurar, é difícil de estabelecer. E aí a gente precisa pensar em dois aspectos. Existe um aspecto do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, que nós usamos a palavra qualidade numa maneira, né, num ponto de vista, tá certo? Daniela colocou aqui, qualidade é o grau de utilidade esperado ou adquirido de qualquer coisa. Muito bom, muito bom. Maravilha. Mas vejam, no dia a dia, a gente tem a mania de dizer, poxa, essa ferramenta é de excelente qualidade. Ou aquele carro é de muito boa qualidade. Né? Então, nós usamos essa expressão de forma muito corriqueira. Tá? Nós podemos começar, tá certo? Nós podemos começar pensando em qualidade, principalmente quando a gente pensa que a qualidade atende uma necessidade do cliente, tá? Atende uma necessidade do cliente. Então, o que acontece? Às vezes, o que é de excelente qualidade para uma pessoa pode não ser de qualidade para outra. Por exemplo, se você tem problema nos rins, tomar água mineral, né, que tem muitos minerais, pode não ser algo bom para você. Então, aquela água talvez não tenha qualidade para você, porque você pode ter pedra nos rins, pode ter cálculo nos rins, tá certo? E aquela água pode não ser boa para você. Então, o conceito de qualidade, ele vai trabalhar muito, tá? Em cima de elementos de atender a uma determinada necessidade do cliente. Então, quando a gente pensa em qualidade, a gente vai ter que pensar sempre em quem é que eu estou atendendo, como é que eu estou atendendo. Uma curiosidade, por exemplo, que até agora eu não sei se a gente continua com esse título, nós exportávamos muita galinha, frango abatido, para alguns países do Oriente Médio. E o que acontece? Para essa galinha ser enviada para o Oriente Médio, ali na região, né, para atender os muçulmanos em algumas regiões, o abate da galinha tinha que ter um ritual. Tá? Então, assim, as pessoas que iam abater a galinha tinham que fazer uma prece, tá? Da linha muçulmana, tinham que fazer uma prece, pedindo perdão pelo abate daqueles seres vivos, antes de cortar a galinha. E os cortes tinham que ter uma posição adequada para atender a necessidade desse mercado. E você imagina, ora, para a gente a galinha está morta, bem cozinhadinha, você nem repara os pedaços que foram cortados já, pelo menos eu não reparo. Ela estando com sabor bom, ela vai ser traçada. Mas imagine que para atender a qualidade exigida pelo aquele povo lá da região do Oriente Médio, a galinha tinha que, todos os dias de manhã, tinha que ser feito um ritual para começar a abater a galinha e os cortes tinham que ser precisos. E tinha um fiscal lá, né, do Oriente Médio,
tem um fiscal lá do Oriente Médio, lá olhando para ver se aquele ritual acontecia. Então, vocês imaginem que, para que eu pudesse, para que esse frigorífico, para que esses frigoríficos pudessem fornecer a galinha batida para esses países, eu tinha que atender todos esses rituais. Senão, ó, não, a galinha não era, não entrava no território lá, tá? Logicamente que, paralelo a isso, deve-se fazer o controle bacteriológico, o controle de sanidade dos animais, se garantir que está tudo acondicionado direito, tudo isso também entra. Mas veja a particularidade, fazer um ritual antes de começar o abate da galinha, para que possa atender a necessidade. Então, vocês imaginam como funciona, né, essa questão da qualidade. E o que acontece, pessoal? A qualidade, né, ela vem, digamos assim, evoluindo ao longo do tempo. Vamos observar o que estão colocando aqui. Deixa eu ver, Ayrton, Daniela, ok, Daniela colocou aqui. Aleph colocou, por conta da religião dos muçulmanos, é isso mesmo, por conta da religião deles, ele tem todas essas particularidades, tá? Aleph colocou aqui, quando se trata sobre o consumo de animais, alguns povos do Oriente Médio requerem alguns rituais por conta da sua religião. Perfeito, é isso mesmo, tá? É isso mesmo. Na verdade, se você olhar, é uma cultura interessante porque demonstra respeito pela vida, né? É algo bem interessante. Bom, como eu comecei a falar, pessoal, a qualidade, ela evoluiu, ela vem evoluindo ao longo dos tempos. Então, o que acontece? Vejam, nós podemos começar a pensar na questão da qualidade bem antes do início dos tempos. Antigamente, antes da Revolução Industrial, para ser mais preciso, você só tinha os artesãos. Eles faziam os objetos, as coisas, sob medida. Não existia uma produção em série. Eu chegava lá e dizia, olha, eu quero que faça uma cama para mim que tenha 3 metros por 2 metros de largura. Era uma cama que eu podia chegar, o cara ia lá fabricar aquela cama para mim. Veja que ele atendia a necessidade do cliente. Só que, raramente, saíam 2 camas iguais, porque alguém pedia uma cama muito grande, alguém pedia uma cama muito pequena, e assim sucessivamente. Então, existia um item da qualidade que era atendido, que era a necessidade do cliente. Mas alguns outros itens, como a precisão, a repetibilidade, os ajustes, a segurança, isso nem sempre era garantido, tá? Então, assim, nós temos existe nessa questão da evolução do sistema da qualidade, muita coisa vem mudando. Então, vou aqui para a nossa apresentação, para que a gente possa compreender, primeiro, o objetivo dessa nossa disciplina, dentro dessa pré-introdução a respeito da qualidade. Qual o objetivo dessa nossa conversa aqui? É compreender o sistema, existe um sistema da qualidade, aplicar os conceitos da qualidade, seguindo orientações de boas práticas da qualidade, que poderão levar você a obter resultados melhores na organização onde você trabalha ou venha a trabalhar. Vejam, pegando esse objetivo, pessoal, como é que uma disciplina de qualidade ela vai poder me ajudar? Tá? Como é que ela vai poder me ajudar? Eu diria que é uma forma simples. Tá? Hoje, a gente vai começar a falar um pouquinho da história da qualidade agora. Hoje, nós temos uma série de padrões. Tá? Se você acessar o site da ABNT, por exemplo, você vai ter lá normas para praticamente todas as áreas do conhecimento humano. Como nós somos da área de eletricidade, lá tem muitas normas de eletricidade. Tá? Nós temos norma para instalação elétrica predial, nós temos norma para
produção de tomada, norma para produção do fio, tem norma para tudo. Então, o que acontece? Sempre que a gente pensa hoje no sistema da qualidade, a gente pensa e envolve essa questão normativa por uma série de fatores, tá? Principalmente a produção em massa. Então, nós vamos utilizar esses conceitos, e se você trouxer esse conceito para o dia a dia, você vai perceber que muita coisa na sua vida vai melhorar, tá? E você vai fazer as coisas com mais eficiência. Vamos aqui à apresentação. Veja, um pequeno histórico da qualidade, né? E lógico que esse histórico é um ponto de vista, tá? Os registros, eles indicam que no século XVII, antes do início da era industrial, os empreendimentos, eles eram, em sua maioria, na natureza individual e familiar. E cada um definia e controlava a qualidade dos produtos ou serviços que gerava. Tá? Então, vejam, essa questão, estamos falando aí da era pré-industrial. Tá? Ou seja, é toda a era antes de meados do século XIX. Né? Todo o período que antecedeu o século, meados do século XIX, tá? Que foi quando teve lá o início, né, do processo industrial. Então, tudo era feito de forma individual, familiar, e ali eles definiam qual era o padrão de qualidade, qual era o padrão de excelência, e a gente sabe que as coisas eram muito bem feitas, porque objetos confeccionados há muito tempo atrás, hoje ainda existem, alguns até em perfeito estado. Tá? Mas isso era um problema porque ele não atende a alguns requisitos que hoje nós acreditamos serem importantes. Por exemplo, a repetibilidade. Naquela época, o artesão fazia um copo, mas provavelmente 2 copos não seriam iguais. Teriam ligeiras diferenças de tamanho, de largura, tá? De resistência física. Então, o que acontece? Ele atendia a alguns requisitos de qualidade, mas não atendia a outros. Tá? E isso é o que faz com que hoje haja todo um estudo em cima dos processos e dos elementos para que se possa atender determinados requisitos da qualidade. Bom, aqui, no início da era industrial, nós tivemos um processo de qualidade. O que é essa qualidade? Entre 1900 e 1920. Vejam, nesse período, pessoal, você tinha uma crescente concorrência e complexidade nos processos. Jackson está perguntando aqui, segue a disciplina de eletricidade. Não, aqui nós começamos uma nova disciplina hoje, que é QSMS, ok? Então, vejam, qual é o detalhe aí? Entre 1900 e 1920, essa é a grande era da industrialização, né? Já houve o começo da Revolução Industrial e cada vez se começava a produzir bens em massa, produção de consumo. Então, produção de roupas, produção de móveis, produção de automóveis. Né? Nessa época aí, a indústria automotiva era algo já bastante prominente. Tá? Nós tínhamos aí a Ford, nós tínhamos aí, acho que provavelmente a Volkswagen já existia nessa época, mas a Ford com certeza já existia. Tá? E aí o que acontece? Nessa época, o que era que se fazia? Essa é chamada de era da inspeção. Veja, era da inspeção. Por quê? Porque os inspetores, né, existiam inspetores, que inspecionavam os produtos acabados para que produtos defeituosos não chegassem no mercado. Então, o que acontece, pessoal? Nessa época aí, se produzia. Quando tinha, no final, o produto acabado, se passava por uma inspeção. Tá? Se aquele produto não estivesse dentro
das expectativas do que foi definido inicialmente, aquele produto já acabado, ele era descartado. Então, não havia uma preocupação com o processo, se preocupava apenas com o final. Então, no final, eu verifico como é que isso vai estar. Se atender o requisito, beleza, segue para a venda. Se não atender o requisito, retorna. Tá? E, normalmente, era descartado ou corrigido, dependendo do nível do problema. Tá? Então, de 1900 a 1920, nós temos a era da inspeção. Ora, na década de 20 e 30, tá, começou-se a utilização de técnicas estatísticas para o controle de produtos. Olha a matemática aparecendo aqui, pessoal. Ó. Técnicas estatísticas para o controle de processos. Então, vejam, na década de 20 e de 30, técnicas estatísticas foram... Ela voltou, Aleph, ela voltou. As técnicas estatísticas, elas começaram a ser implementadas com o objetivo de ter um controle sobre os produtos. Tá? Vejam que, falando de técnica estatística, essa palavra feia, tá certo? Ela já era utilizada há muito tempo. Ela apenas foi adequada para atender processos industriais. Tá? Então, essas técnicas estatísticas começaram a ser implementadas nessa década, entre 20 e 30. Tá? E existiram grandes matemáticos e estudiosos que se dedicaram muito a essas questões para diminuir a quantidade de falha durante o processo e garantir, obviamente, atender a necessidade do cliente no final. Ok? Alguma pergunta, pessoal, até aí? Vocês também podem trazer observações de vocês, tá, pessoal? Como eu falei, é muito importante que vocês participem e enriqueçam a nossa aula. Qualidade na década de 40 e 50. Ó, os principais esforços nessa época foram para o estabelecimento de novos padrões. Tá? Nessa década, o controle de qualidade deixou de enfocar o produto e passou a orientar-se para o processo. Então, veja, aquele conceito de verificar o produto no final, que eu descrevi lá no início do século XX, ele se propaga e ele não parou. Tá? Normalmente, você sempre tem uma verificação final do produto, é normal. Mas hoje, e a partir da década de 40 e 50, a inspeção passou a ser das etapas do processo. Então, nessa década, passou-se a ter aqui o controle de qualidade, começou a se orientar para o processo. O processo passou a ser verificado. E que, do ponto de vista estratégico, representou um passo importantíssimo. Por quê, pessoal? Vejam, se eu não me preocupo com o processo, se eu não me preocupar com o processo, tá certo? O que é que vai acontecer? Eu vou ter, no final da produção, muitos produtos defeituosos se uma etapa do processo estiver incorreta. Então, se eu verificar o processo, a chance de eu ter o meu produto final defeituoso é muito menor. No entanto, se eu só olho para o final do processo, só olho para o produto final, o que é que vai acontecer? Eu terei que fazer correções muito grandes e em muitos produtos acabados. Tá? Eu tomo como referência, pessoal, por exemplo, quando você vai fazer, né, pegando isso para o cotidiano da gente hoje, e bem próximo da gente, você vai digitar um texto, né, no computador, usando um processador de texto aí qualquer, um Word, ou Google Docs, ou qualquer um outro que você tenha disponível. E
eu tenho por hábito, por exemplo, à medida que vou digitando, se eu identifico uma palavra incorreta, eu já vou resolvendo, eu vou corrigindo essa palavra ao longo do processo, tá? Por quê? Porque aí, quando eu chegar no final, eu não vou me preocupar em fazer uma revisão do ponto de vista de erro de digitação. Eu posso me preocupar com a revisão do ponto de vista gramatical, do ponto de vista de posicionamento de vírgulas e pontos. Mas com relação às palavras, eu já sei que elas já foram corretas. Então, eu tento digitar de forma correta, se identifica ela errada, já vou corrigindo. Então, imagine você digitar um texto de 10, 15, 20 páginas, e só depois que você digitar 20 páginas, você ter que rever tudo de novo para verificar se existem erros de português, erros de concordância. Então, isso dá muito trabalho. Então, é melhor ir corrigindo ponto a ponto, ou seja, durante o processo, que no final você vai ter o produto com qualidade, do que você deixar e vai digitando tudo de qualquer jeito aqui, e no final você começa a revisar. É complicado, tá? Mesmo que uma revisão no final seja sempre salutar, é sempre bom você ir ao longo do processo, você ir verificando etapa por etapa, ok? Então, o que acontece? Aqui se diz que o resultado, né, pelos itens defeituosos no processo, sem dúvida nenhuma, estavam nas etapas do processo. Então, no momento que eu passo a controlar esse meu processo e essas etapas no processo, eu começo, tá? Eu tendo a diminuir as falhas no meu produto final. Na década de 60, né? Na década de 60, quando os Beatles faziam sucesso, nós temos o uso prático da estatística como ferramenta para o controle de processos, tá? E foram lançadas as bases da implantação do TQC, que é o Controle de Qualidade Total, ou em inglês, Total Quality Control, desenvolvidos por Feigenbaum. Nome bonito, né? O nome desse, o cara tem que ser cientista, né? O Parque Industrial Japonês serviu de palco para a implementação desses conceitos na década seguinte. Lembrando, pessoal, vejam, durante a Segunda Guerra Mundial, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial ocorreu em 1918, 1916 a 1920, e a Segunda Guerra Mundial, que aconteceu de 40 a 45, houve nessa época vários avanços na qualidade, principalmente para o desenvolvimento de material bélico, tá? Entre a década de 40 e 50, que é justamente o auge, né, onde ocorreu a Segunda Guerra Mundial, a evolução e o desenvolvimento de ferramentas de qualidade sofreu um salto muito grande, principalmente para a produção de material bélico. O que é material bélico? Aviões de combate, couraçados, navios de guerra, entre outros equipamentos. Então, a produção em massa desses equipamentos, ele exigiu que a indústria se modernizasse e melhorasse os seus controles de qualidade, principalmente no tocante à fabricação de peças. Tá? Por quê? Isso era um conceito que Ford, lá atrás, já tinha discutido e trabalhado, né, em fazer peças que fossem multiuso, que fossem fabricados e pudessem ser aplicados em diferentes equipamentos. Tá? Mas nessa década aqui de 60, é que houve o uso prático, o uso prático da estatística como ferramenta para o controle do processo. Houve o desenvolvimento do TQC, do controle de qualidade total, tá? E, a partir desta década, também se começa a discussões sobre a preservação da qualidade do meio ambiente. Um momentinho.
Então, o que acontece, pessoal? Vejam, na década de 60, além de se implementar de forma prática o uso do controle estatístico do processo, também se começou a se desenvolver os conceitos de TQC, Total Quality Control, ou seja, controle total da qualidade, tá? E observem que coisa interessante, na década de 60, se começou a discutir as questões que envolviam o meio ambiente, tá? Vejam, nessa época, pessoal, existiam cidades no Brasil, existiam cidades no Japão, existiam cidades nos Estados Unidos, onde a poluição produzida pela fumaça das chaminés era quase insuportável para o ser humano. Aqui no Brasil, eu creio que até o início da década de 80, a cidade de Cubatão era uma das mais poluídas do mundo. A fumaça cobria a cidade e a visibilidade e a capacidade de respirar era dificultada pela quantidade de fumaça, pela quantidade de partículas no ar, tá? Então, o que acontece? Diante desse cenário, se começou a discutir as questões da preservação da qualidade do meio ambiente. Ou seja, a ideia da qualidade começou a extrapolar, começou a sair dos muros das fábricas. Começou a sair dos muros das fábricas. E aí o que acontece? Isso uma evolução. Por que uma evolução? Porque a qualidade de vida começou a ser discutida, começou a ser vislumbrada, tá? E se começou a pensar, logicamente, no ser humano. 70 e 80. Essa década, ela se caracterizou pela disseminação dos conceitos do TQC. Veja, enquanto que na década anterior se começou a discutir, na década de 70, o conceito da qualidade total, ele começou a se difundir, principalmente no Japão. Tá? O Japão, ele foi uma das principais, e ainda é uma das principais referências na questão qualidade. Tá? E aí o que acontece? O conceito de qualidade total, tá? Ele entrou para valer na década de 70, mas vejam que aqui no Brasil isso não existia ainda, tá, pessoal? A qualidade, os conceitos de qualidade no Brasil, eles vieram bem mais para cá, tá? Ayrton está perguntando aqui, por isso entrou em vigor a certificação de qualidade, né? Perfeito, perfeito. Vejam, a certificação de qualidade, ela é uma certificação que verifica se o processo atende determinados requisitos, tá? E aí a gente vai ver, daqui a pouco vão surgir, vai ser falado aqui do surgimento das normas ISO, tá? Que nós seguimos hoje. Uma pergunta que eu esqueci de fazer no início da aula. Alguém aqui trabalha em indústria e nessa indústria se fala de qualidade ou TQC ou manufatura autônoma? Alguém de vocês trabalha em fábrica e já teve contato com esse tipo de conceito? Trabalho na empresa, professor, numa empresa de produtora de manga, produtora e exportadora de manga. E tem a certificação, onde tem pessoas estrangeiras de outros países fazer a certificação da empresa, para saber o controle de qualidade. Daílson, você sabe dizer qual a certificação
que essa empresa tem? Qual é a norma ISO que ela segue? Eu não sei bem explicar bem direitinho, não, professor. Não, tranquilo. Porque, assim, existe uma série de normas ISO, que a gente vai falar daqui a pouquinho, mas a ISO 9000, ISO 9001, Daniela está falando aqui que onde ela trabalhava tinha ISO 9001, tá? Professor é Paulo, boa noite. Boa noite, Paulo, fica à vontade. Eu trabalhei na Companhia Têxtil Pé de Serra, aqui em Araripina, né? Há aproximadamente uns 12 anos atrás. E eu era líder de turma lá, que é do Grupo Valdeir Batista, e era a ISO 9001, para atender a qualidade na produção de fio de algodão. Então, a gente tinha todas as instruções, todos os procedimentos que a gente seguia, os testes de laboratórios e a certificação da ISO 9001. Perfeito, perfeito, Paulo. Perfeito. A ISO 9001, a série ISO, né, que começa 9000, 9001 e vai até 9004, ela é bem presente nas indústrias aqui no Brasil. Hoje está se ampliando muito, muitas empresas. Eu acredito que a de Odailson, como trabalha com produção de frutas, ela deve, além da ISO 9001, ela deve seguir a ISO 14000 ou talvez a ISO 17000 ou as duas, tá? Que a ISO 14000 trata de meio ambiente. Beleza, muito bom. Podendo trazer exemplos aqui, tá, pessoal? Podem trazer, fiquem à vontade para a gente enriquecer aí e fazer esse compartilhamento, tá? De ideias aí. Perfeito. Vamos continuar aqui a nossa série histórica para a gente entender o seguinte. E na década de 90, veja, na década de 90, houve um crescimento enorme das atividades industriais. Isso despertou uma forte conscientização de que a natureza não é infinita e sua capacidade de absorver os resultados de todas as atividades humanas, no ritmo em que essa vem ocorrendo, sem que sejam alteradas as condições globais. Veja, eu posso dizer por mim, e de forma bem transparente, que na década de 90 foi que finalmente chegou os conceitos que chegaram, né? Não chegou, que chegaram os conceitos da qualidade total, tá? Pelos idos de 94, várias empresas aqui no Brasil, né, até também por conta da abertura do comércio entre Brasil e vários outros países, a flexibilização da importação de produtos, tanto a importação quanto a exportação, ela fez com que as empresas brasileiras, ou as empresas que se instalassem no Brasil, elas exigissem que as empresas adotassem sistemas da qualidade, adotassem normas da qualidade. E, nessa época, surgiram as primeiras normas ISO, as ISO 9000, 9001, 9002, 9003 e 9004, tá? Cada uma delas focadas em algumas etapas do processo. Algumas eram focadas na gestão, algumas focadas no processo, tá? Mas todas elas vislumbrando a qualidade. Vejam que esse cenário aqui, num formato global, nós temos um início dos países que já trabalhavam com a implantação desse sistema de qualidade, ele começava a se preocupar e implementar situações relativas ao meio ambiente, mas não só ao meio ambiente, tá, pessoal? Essa preocupação, ela também englobava a questão do ser humano enquanto agente ativo dentro do processo. Por quê? Durante muito tempo, principalmente na primeira etapa da Revolução Industrial, o ser humano ele era tratado dentro da indústria como uma peça, tá? Tem um filme que
a gente pode ver, se a gente pode, depois eu posso passar um trecho dele aqui, de Charlie Chaplin, que é clássico, que é interessante de apresentar sobre isso, que é o filme Tempos Modernos, que mostra um trabalhador dentro da indústria que ele era dedicado a uma única tarefa, e ele acaba enlouquecendo. Quem já assistiu, é bom ver de novo. Ele, além de ser engraçado, mas se você deixa a parte cômica do lado e começa a observar o cenário em que acontece, você fica bastante preocupado, porque muitos de nós acabam se enquadrando dentro daquele cenário em algum momento da vida. Mas veja... Sim, professor. Já assistiu? Bem interessante mesmo, que ele trabalha, quando passa um tempo, ele já sai da fábrica, já fazendo o movimento do serviço que ele faz. Ele sai assim. Bem engraçado mesmo. Então, pessoal, na década de 70 e 80, se começou a pensar no meio ambiente, se começou a se preocupar com isso, mas começou-se a se preocupar também com a relação do ser humano dentro. Como é que é a relação do ser humano dentro das instalações industriais? Por quê? Vários estudos, tá? Vários estudos e vários estudiosos, eles buscaram encontrar essa relação. Dentro desses estudiosos, tem um cientista, que eu me lembro o nome dele agora, que é Maslow, onde ele criou uma pirâmide, ele mostrou que existe uma pirâmide das necessidades básicas humanas. Né? Então, você tem, na base da pirâmide, as necessidades mais básicas, como comer, dormir, tá? Reproduzir. E à medida que você tem essas necessidades sendo satisfeitas, você começa a buscar outros horizontes. Tá? E esse estudo das relações humanas com o ambiente acaba mostrando que, quando um funcionário está satisfeito com o que ele está fazendo, tá? Ele vai ter um envolvimento maior e, com isso, a produção cresce. Ocorrendo também o efeito contrário, quando há uma insatisfação por parte do operário, do ser humano, por parte do operário, do ser humano, quando ele está insatisfeito, ele também produz menos. Tá? Então, em função disso, e aí trazendo para os dias atuais, é muito comum nós irmos hoje, por exemplo, num supermercado do tipo atacadão, hiper bom preço, tá? E você encontra lá, por exemplo, muitas vezes a foto dizendo assim, esse é o funcionário do mês. Aquilo ali nada mais é do que um estímulo para dizer, ó, quem trabalha bem, fica em evidência. E aí esse funcionário do mês, dependendo da empresa, ele ganha um presente, ele ganha uma viagem, ganha um final de semana com a família, para justamente fazer com que ele fique mais envolvido e mais engajado no trabalho. Ou seja, eu vou trabalhar mais e melhor para que o próximo mês eu ganhe de novo mais um prêmio. E isso gera, digamos assim, um estímulo para que as pessoas que trabalham naquele ambiente se envolvam com o trabalho e possam fazer o trabalho cada vez melhor. A Aleph está colocando aqui, verdade. Quando a pessoa está satisfeita com o que faz, o trabalho fica mais leve, ainda que seja um trabalho duro. Perfeito. Diga aí, Odailson. É um exemplo mesmo aqui, a empresa que eu trabalho, a gente tem participação nos lucros da empresa. Aí, tipo, o ano passado ele prometeu a gente que se a empresa tivesse um bom lucro, a gente receberia 2 salários. Recebia até 2 salários cada funcionário. Aí, como a empresa teve um bom rendimento, ele pagou 2 salários. Aí já prometeu esse ano, se a empresa tiver mais um bom rendimento, ele vai pagar os 5 salários no ano que vem. Coisa boa, muito bom. Vai estimulando os funcionários. Com certeza. Com certeza. Esse estímulo ele é importante. Apesar que essas são discussões grandes, né? Discussões grandes, que nem sempre a recompensa financeira é a melhor opção, tá? Mas, logicamente,
no país que a gente vive, onde as dificuldades financeiras são grandes, um dinheirinho a mais no final do ano é sempre bem-vindo, não é não, Adailson? Com certeza, professor, ajuda muito. Com certeza. Beleza. Vamos continuar nosso passeio na história aqui. Vejam, como resultado dessas discussões, tá? Nós tivemos a realização da ECO 92 e foi assinado no início de 98 o Protocolo de Quioto, que estabelece critérios sobre a emissão de CO2, gás carbônico, e outros gases que exercem efeito estufa e prioriza o desenvolvimento e a utilização de tecnologias amigáveis com relação às mudanças climáticas. Tá? Então, vejam, voltamos a falar aqui de meio ambiente, o que é extremamente importante para nós. Não é? Nós temos, então, que a ECO 92, vejam como as discussões são quentes, são acaloradas e demoradas em tudo que tange meio ambiente. Vejam, houve uma grande reunião em 92, apelidada de ECO 92, mas só em 98, 6 anos depois, é que foi assinado um tratado sobre a emissão de CO2. Vejam, a emissão de CO2, pessoal, ela ocorre na queima de combustível nos automóveis, na queima de materiais fósseis nas termoelétricas, na queima de madeira, cada um deles em maior ou menor escala. Então, esse protocolo de Quioto, ele estabeleceu limites, né, para e metas para reduzir a emissão desses poluentes. E a redução da emissão desses poluentes envolve uma série de fatores. Filtros, mudança de processo, mudança de tecnologia. Então, vejam que coisa interessante. Eu sei que aí em Araripina tem muitas chaminés por conta da queima, tá? Procurando aqui a palavra correta, né? Para fazer a calcificação do gesso. E aí o que acontece? Pode falar, Paulo, fica à vontade. Aqui na nossa região de Araripina, né? Araripina, Trindade, que é o polo gesseiro, é utilizado ainda lenha, né? Como matriz energética para calcinação do gesso, né? Isso. Desidratação da gipsita, transformando em gesso. E teve um tempo, professor, que eu trabalhei numa empresa aqui, não vou falar o nome da empresa por questão de ética. Claro. Coque, usava coque, o derivado do petróleo. Ou seja, ele é o subproduto do piche, é aquilo que é o resto mesmo. Mas ele tinha um poder de fogo muito grande. Mas ele lançava enxofre no meio ambiente. Então, altamente tóxico, né? É muito complicado essa questão do coque aí. Que o coque ele é cancerígeno. Aí isso foi banido aqui da nossa região. A utilização de coque para poder fazer a calcinação do gesso. Esse dado, ele é interessante, porque, vejam, a região aí do Araripe, né, que é o maior produtor de gesso aqui, acredito eu que da América Latina, eu acho que é do mundo, mas como o pernambucano tem mania de grandeza, eu vou restringir a maior jazida de gesso aqui da América Latina. Vejam, a região aí, ela enfrenta diversos problemas. Eu já participei de algumas discussões sobre a questão da matriz energética aí no Araripe, né, no sertão do Araripe, aí Petrolina, Trindade e os outros municípios menores que fazem parte aí do polo gesseiro, com discussões muito grandes, tá? Por exemplo, já se discutiu em se queimar gás natural. Seria bem interessante. Só que para se ter o volume necessário de gás natural, precisaria se construir um gasoduto muito grande. E o custo, ninguém quis arcar com esse custo, né? Porque era um investimento muito grandioso, né?
pelo fato de nós vivermos num país de dimensão continental e Pernambuco ser comprido, né? A distância daqui de Recife para Araripina dá praticamente 800 quilômetros, né? Arredondando aí 800 quilômetros. Então, assim, é uma distância muito grande. E construir esse duto de gás daqui até o Araripe é bastante complicado, mas seria uma solução para acabar com a queima da madeira, né, e ter uma produção mais limpa. Mas veja, enquanto isso não acontece, o que é que se faz? Hoje, o CPRH exige que as empresas que têm os chaminés, elas coloquem medidor de emissão de particulado, emissão de poeira, né? Então, lá no meio da chaminé fica um sensor lá, ó, medindo, e o CPRH monitora e multa a empresa que emite muito particulado, tá? Inclusive, houve, no passado recente, o fechamento de algumas empresas que não estavam atendendo a legislação de colocar o sensor para fazer esse monitoramento. Então, vejam como isso é grande, né, e impacta, né? Porque, assim, a empresa precisa trabalhar, mas para trabalhar precisa queimar. Para queimar, ela emite particulado. Para não emitir particulado, de novo, particulado são partículas microscópicas que saem junto com a fumaça e que fazem mal à população como um todo, né? Ao meio ambiente e à população como um todo. E as empresas precisaram se adequar. Então, para isso, precisaram instalar filtros, né, para diminuir a emissão de partículas, precisaram, literalmente, algumas empresas lavar o ar, né? Teve várias empresas que implantaram um sistema de lavagem do ar, parece estranho, mas é isso mesmo, é lavagem do ar, tá? Para diminuir a emissão de partículas. Aqui em Afogados, é um bairro aqui próximo, antes existia uma fábrica de cigarros, a famosa Souza Cruz. E eu lembro que eu, adolescente, quando eu passava de ônibus no bairro de Afogados, eu fumava sem querer, porque o bairro de Afogados inteiro, ele cheirava a cigarro, por conta da produção de cigarros aqui na região de Afogados. Essa fábrica fechou. Mas era interessante, porque o metrô, ele passava por algumas fábricas, e aí a gente passava primeiro pela Souza Cruz, fumava obrigatoriamente, porque tinha o cheiro do cigarro. E depois passava na fábrica da Royal, aí tomava um cafezinho, né, dependendo do sentido que a gente fosse. Aí você imagina, as fábricas que produziam café, você sentia cheiro de café, as que produziam cigarro, você sentia cheiro de cigarro. Também tinha a Limonda, que fabricava sabão, tinha um cheiro horrível de gordura no ar. Então, e com a implantação do sistema de qualidade, vários sistemas foram instalados no processo para evitar a emissão de particulados na natureza, tá? E aí, bem antes da fábrica da Souza Cruz fechar aqui, ela já não emitia mais um cheiro tão forte de cigarro, bem como a Limonda, nem a outra empresa que fabricava café, que, se não me engano, era a Royal. Tá? Essas empresas, elas se adequaram e hoje você passa e nem pensa que estão fabricando café, exceto que você esteja lá dentro dela. Mas são impactos, pessoal, como esse, que modifica a vida de todo mundo em volta daquela empresa. Tá bom? Como é que está aí o trabalho aí de produção de gesso nessa pandemia, Paulo, aí em Araripina? Professor, continua normal, assim, tranquilo. A questão da pandemia, lógico que afetou bastante na questão de vendas, né? Porque a construção civil também foi afetada, mas os trabalhos continuam normalmente, produção normal. O professor está sem áudio aí, professor. Faz um bom tempo que eu fui para Araripina. Eu acho que eu fui para Araripina em 2012. Faz um bom tempo que eu fui, 2012, 2011, 2012. Uma terrinha boa, viu? Terrinha boa, coisa boa. Vamos embora. Veja,
vamos falar um pouquinho aqui dos programas da qualidade, tá? Amanhã eu detalho um pouquinho mais cada um desses, né? À medida que a gente vai desenvolvendo. Amanhã a gente deve fechar essa questão da qualidade. Mas veja, amanhã não, né? Sexta-feira. Amanhã nós temos tutoria, mas a gente pode discutir isso também. Os programas da qualidade são vários. Eles, na maior parte das vezes, eles se complementam para que você atenda a um determinado objetivo, tá? Então, vejam, os programas de qualidade, um deles, nós temos o ciclo chamado PDCA. PDCA são siglas em inglês, tá? Mas que, traduzindo para o bom português, significa planejar, executar, verificar, corrigir e retorna para o planejamento. Então, o que acontece? A maioria das empresas, elas adotam o ciclo do PDCA, tá, como ferramenta base para todos os seus processos. Às vezes, não acontece exatamente nessa ordem, né? Mas é um ciclo bem interessante. Ele é bem direto. Ele diz, para você fazer alguma coisa, você precisa planejar. Depois que você planeja, você executa. Depois que você executa, você verifica. Depois que você verifica, se houver algum erro, se houver alguma coisa, você corrige. Terminou esse processo, você volta para o planejamento. Isso é interessante, pessoal, e principalmente para a cultura brasileira, porque o brasileiro ele tem um problema. O brasileiro, ele, na maior parte das vezes, ele não gosta de planejar. Ele quer sair logo executando, ele quer sair logo fazendo, tá? Eu vou fazer uma comparação, mas não é com vocês. Não é com vocês. Tá? Mas é muito comum nas turmas de eletricidade, de mecânica, o pessoal dizer, professor, quando é que a gente vai começar a prática? Quando é que eu vou começar a fazer a instalação elétrica? Quando é que eu vou passar a fiação? Né? E esquece que antes de fazer tudo isso, eu preciso planejar. Eu preciso entender o que é que eu estou fazendo, eu preciso saber onde eu começo e onde eu termino. Eu preciso estabelecer um planejamento. Então, o planejamento é o elemento crucial, é o elemento fundamental para que as coisas aconteçam corretamente. Vejam, pessoal, que esse é um problema extremamente difícil de resolver, porque ele está na cultura do brasileiro. E isso a gente precisa gradualmente mudar. Eu digo isso porque eu presto, às vezes eu faço alguns serviços, alguns projetos, aqui com condomínio. Condomínio, esses edifícios grandes que nós temos aqui, que tem muitos problemas elétricos. E o que acontece? Muitas vezes, o síndico, ele chega e diz assim, não, eu quero que você resolva isso. E eu digo, olha, não dá para resolver isso de forma imediata, por quê? Eu preciso estudar como é que isso está acontecendo para lhe apresentar a melhor solução. E quando eu lhe apresentar a melhor solução, eu vou lhe apresentar a melhor solução do ponto de vista técnico e do ponto de vista econômico. Mas o cara diz, não, eu não quero, eu quero que resolva. Na cabeça dele, quer resolver. Não preciso fazer nenhum planejamento, eu quero resolver. Então, esse é um problema muito sério dentro da visão da cabeça do brasileiro. Se a gente começar a planejar mais, a gente começa também a gastar menos. Se eu planejo, eu consigo eliminar desperdício, eu consigo melhorar o percurso, eu consigo fazer uma série de elementos que vão garantir uma melhor relação custo-benefício. Ilustrando isso com uma viagem. Eu fiz uma viagem de passeio para Xingó. E o ônibus dessa empresa, que é até de um amigo meu, ele fez um percurso extremamente diferente para ir para Xingó. Por quê?
A maioria das empresas que fazem o passeio para Xingó, saindo aqui de Recife, eles saem e de Recife, eles seguem pela BR-101, passam em Maceió para chegar lá em Xingó, tá? E essa empresa que eu fiz esse passeio, ele não fez isso. Eu não lembro agora o percurso que ele fez, mas ele pegou a 232, desceu a 232, e depois pegou uma outra BR, não me lembro agora o número da BR, mas eu sei que a gente economizou quase 2 horas e meia de viagem. Foi um ganho maravilhoso, né? Porque assim a gente aproveitou para conhecer mais Xingó. Mas por que ele fez isso? Porque ele se planejou, ele viu que os percursos que as pessoas fazem normalmente indo por Alagoas é um percurso mais conhecido, mas é mais longo. Como a gente não aproveita nada no percurso, né? A gente só aproveita quando chega em Xingó, ele optou por fazer esse percurso indo pela 232, viajando pelo interior de Pernambuco, passando em Piranhas, passa por esse caminho, ele passa por Piranhas e depois chega em Xingó. Eu sei que é um caminho muito mais rápido, né? Ou seja, ele economiza combustível e também melhora a qualidade da viagem. Mas por que ele fez isso? Planejamento. Ele planejou, verificou quais eram as melhores rotas. Perfeito, Aleph. Aleph está dizendo aqui que a mãe dele disse que o preguiçoso trabalha 2 vezes. É igual a fazer as coisas sem planejamento. É pedir para ter problema. Com certeza. Com certeza. Se você não planejar, muitas vezes, você faz o serviço 2 vezes. Tá? E, como eu falei, é um problema sério essa visão do povo brasileiro de fazer as coisas, de partir logo para fazer. Vamos fazer, vamos fazer. Vamos pintar. Compra ali logo 2 baldes de tinta e vamos começar a pintar, antes de calcular qual a quantidade de tinta que precisa, qual o material e tal. Então, o cara vai gastar muito mais. Então, o ciclo PDCA, ele praticamente, em todos os sistemas de qualidade que você vai encontrar falando do PDCA. Tá? Um outro elemento importante é o fluxograma. Tá? O que é o fluxograma? O fluxograma é uma representação gráfica que ele vai mostrar as diversas etapas de um determinado processo. Então, por exemplo, eu vou fazer a manutenção do carro. Então, eu vou ter que verificar, né, primeiro, o que é que naquela etapa da manutenção vai existir, quais são os filtros que eu vou ter que trocar, quais são o óleo, qual o volume de óleo que eu tenho que trocar do carro. Eu tenho que faço um checklist completo. Depois que eu tenho o checklist completo, aí eu levo para o mecânico para ver o mecânico dizer, vamos fazer isso, 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 e executar o serviço. Então, o fluxograma ele vai dizer para você, etapa por etapa, o que como acontece, de início, meio e fim. Observe que o planejamento, o PDCA, ele envolve, provavelmente, também fluxograma. Então, você pode expandir e misturar essas coisas. Tá? Brainstorming. Eita palavrão, né? O que é o brainstorming? Brainstorming traduzindo em português, ele é uma tempestade de ideias. Tá? O brainstorming é uma ferramenta, tá, que é muito utilizada quando a gente está diante de um problema e quer discutir esse problema. Tá? Então, por exemplo, podemos fazer um brainstorming, a gente pode brincar com isso na sexta-feira, fazer um brainstorming dizendo o seguinte, como é que eu faço para resolver o problema da destruição da caatinga na região do Araripe? Então, por exemplo, cada um de vocês, com base na experiência de vocês, vai dizer, vamos queimar outra coisa, vamos botar gás natural, vamos queimar coque, vamos queimar óleo diesel, vamos queimar gasolina. Cada um de vocês vai trazer uma ideia para melhorar isso. Alguém pode dizer, vamos fazer o seguinte, vamos criar uma área de manejo, vamos pegar uma parte, vamos cortar, quando cortar, a gente replanta nessa área
e deixa ela lá isolada por X anos para que a planta cresça. Enquanto isso acontece, eu vou cortando outra parte do cerrado e vou fazendo esse manejo até que eu, mesmo cortando, eu vá replantando para garantir que no futuro eu continuo tendo madeira para o meu processo. Então, são ideias, tá? Depois que isso é colocado, você vai mapear, vai trabalhar, né, digamos assim, esgotar cada uma das ideias colocadas e vai eleger a melhor para implementar a solução de um determinado serviço. Então, são técnicas que vão ser utilizadas, como eu falei, não isoladas, mas em conjunto com os sistemas. Tá? Técnicas GUT. É uma técnica de definição de gravidade, urgência e tendência, para estabelecer prioridades na eliminação de problemas. Tá? Sexta-feira eu vou fazer uma apresentação mais detalhada sobre cada uma delas, para que vocês possam enxergar e, quem sabe, a gente até utilize algumas aqui. Tentar trazer alguns exemplos para vocês trabalharem comigo. Folha de verificação. Tá? A folha de verificação é um conjunto de técnicas que, com o emprego de uma folha de verificação apropriada, permite a obtenção de dados necessários na busca de soluções. Tá? Veja, a folha de verificação, ela se parece muito com um checklist. Tá? Então, por exemplo, eu posso criar uma folha de verificação para fornecer ao operador de uma máquina, de forma que, antes dele colocar a máquina para funcionar, ele verifique se a pressão do ar está ok, se existe matéria-prima suficiente, se é necessário fazer o reaperto ou ajuste de algum parafuso ou alguma lâmina do meu circuito, se eu vou inserir a informação do número de peças corretas a ser fabricadas naquele dia. Então, todos esses elementos podem ser checados, eu vou lá e faço um checklist. Tá? Nós vemos muito disso. À vontade, Odailson. A gente faz isso quase todos os dias, um checklist. Antes de a gente fazer a operação dos tratores, a gente faz o checklist do trator, da máquina. Interessante. Perfeito, perfeito. Né? Então, por exemplo, no checklist do trator, você vai verificar os pneus, vai verificar o nível de óleo do motor, verificar se o combustível está ok, é isso? Isso mesmo, professor. Isso, freio, buzina, essas coisas. Perfeito, perfeito. Maravilha. Muito bom. Esse checklist pode ser chamado de folha de verificação. Tá? Essa folha de verificação, por exemplo, nós vemos bastante, por exemplo, em shopping. Em shopping, normalmente, lá no shopping, tem uma tabelinha que diz assim, verificação, né, do estado do banheiro, limpeza e tal, tudo mais. Aí tem uma pessoa que é responsável que foi lá e diz assim, varreu, recolheu lixo, lavou os vasos, tá? Tem uma notinha lá. Aí, a cada 2 horas, alguém vai lá e faz aquela checagem lá para verificar se está tudo ok. É uma folha de verificação, tá? Um checklist. Histograma. Histograma, como eu falei para vocês, né? A gente não vai se livrar da matemática. O histograma, ele é um gráfico, né? Um gráfico de colunas, representativo da forma como se distribui um conjunto de dados numéricos. Esse aí eu não vou falar muito, não, a gente vai mostrar para vocês depois. Diagrama de Pareto é uma tendência de determinação dos problemas ou soluções de maior importância. Tá? O diagrama de Pareto, ele traz uma relação que a gente chama 80-20. Tá? Ele diz, essa regra, ela diz que 20% dos problemas, tá? Ela está relacionada com 80% das condições dos problemas que ocorrem dentro de uma empresa. Essa relação é muito importante. Tá? A gente vai estudar ela mais detalhadamente. Diagrama de causa e efeito. É uma estrutura gráfica, tá? Que permite a organização dos dados, possibilitando a identificação dos possíveis causas de um determinado problema ou efeito. Veja, esse diagrama de causa e efeito, tá? Deixa eu ver se eu não estou confundindo aqui. Não. O diagrama de causa e efeito, tá?
também chamado diagrama de Pareto, ele é um sistema, né, que permite que, diante de um problema, você trace o cenário em que aquele problema aconteceu para você tentar encontrar as causas. Tá? O importante é encontrar as causas. Então, por exemplo, se ocorrer um acidente dentro de uma empresa, tá? Uma pessoa se feriu dentro da empresa. Então, se senta um grupo e vão traçar um diagrama de causa e efeito. Aí vão dizer, esse acidente ocorreu por quê? O colaborador estava cansado, já estava com mais de 8 horas de trabalho, houve falta de manutenção na máquina, não havia sinalização. Eles vão se elencando esses elementos e depois se vai trabalhando um a um, né, se expandindo um a um para entender qual foi a causa daquele problema. Tá? Então, para isso, a gente usa um diagrama de causa e efeito. Temos aqui o 5W2H. Tá? São os elementos básicos de estruturação de um plano de ação. Tá? O 5W1H, você vai dizer o que, quem, quando, por quê, quanto. Você vai estabelecer tudo isso para fazer isso. Por isso que eles colocam aqui, a definição coloca, que ele é um elemento básico na estruturação de um plano de ação. Tá? Então, eu vou passar para vocês uma atividade para vocês fazerem um plano de ação em cima de um determinado elemento. Então, eu vou para vocês trabalharem isso aí. Tá? São algumas coisas que a gente consegue trabalhar bem aqui em sala de aula. O programa 10S. O programa 10S, ele faz parte de uma proposta de uma nova gestão administrativa, e esse conceito resulta de uma evolução do seu par, que era o 5S, que foi concebido no Japão na década de 50, com o intuito de servir de aparato para a reconstrução industrial japonesa, que foi assolado pela Segunda Guerra Mundial. Então, vou pegar hoje e vou trabalhar inicialmente esses 10 S com vocês. Alguém já ouviu falar do 5S? Sim, professor. Já ouvi, sim. Só o celular, professor, 5S. Opa! Errou a letra do celular. Errou a letra, não é a letra do celular, não. É 5G no celular, viu? Tem um iPhone 5S, professor. O iPhone 5S? Mas aí é outro nível. Isso é nível de empresário aí, de Petrolina e Araripina. Oi, Ronaldo, vou falar. É um programa do Japão, né, professor? Esse programa nasceu no Japão, com certeza. O Senai faz parte de um dos S? O Senai, veja, o Senai já teve certificação ISO, tá? Durante muito tempo. E hoje a certificação permanece, tá? A certificação permanece também no Senai. Tá? Mas o S aqui não é do sistema S, não, tá? O S não é de Senai, não. A gente vai ver que esses nomes, os S's, eles vêm porque eles usam siglas em japonês. Pode falar, Alex. É um sistema de boas práticas, essas coisas. Isso, exatamente. O 5S e o 10S são sistemas de boas práticas, tá? E de organização também, tá? De organização também. Eu já trabalhei em várias empresas que estruturam o 5S e cada S ele vai te dar senso de organização, senso de limpeza, senso de saúde. Então, esses elementos são importantes e foram ampliados, como foi dito aí no texto, para um programa 10S. Antes eram 5, agora são 10. Vamos analisar um a um antes de a gente encerrar a nossa aula de hoje. Então, os S, como eu falei para você, eles vêm de uma das palavras em japonês. Então, o primeiro S é o seiri, que seria o senso de utilização. Tá? É o primeiro passo. Tá? Quem vai implantar um programa de 10S ou 5S, tá?
ele começa por o senso de utilização. O que é isso? Primeiro, eu vou promover uma faxina geral, aproveitando para listar os equipamentos e materiais que precisarão ser removidos ou consertados. Tá? Então, vejam, a primeira coisa que eu vou fazer é o senso de utilização. Deixar no ambiente apenas aquilo que realmente é necessário para o ambiente. Tirar tudo o que não é necessário. Tá? Então, ó, quanto aos objetos desnecessários ao trabalho, verificar seu uso potencial, né? Ou seja, se sem uso potencial, ou seja, não precisa daquilo para nada. Potencialmente úteis ou valiosos. Transferir para onde forem úteis. Então, o que acontece? Eu vou analisar o meu ambiente de trabalho e vou dizer, opa, aqui na minha mesa tem um calendário de 2005. Ele é tão bonitinho, mas ele serve? Não, ele não serve. Por quê? Ora, para que eu quero um calendário de 2005? Não me serve mais. O ano 2005 já passou. Então, esse eu vou descartar. Por outro lado, eu posso ter na minha mesa, tá? Eu posso ter na minha mesa 10 canetas. 10 canetas azuis. Aí você pode dizer, opa, 10 canetas azuis? Essas canetas eu posso utilizar em algum momento? Posso. Mas eu não preciso ter 10 canetas na minha mesa. Então, eu posso guardá-las adequadamente, deixando apenas o número de canetas que eu preciso usar por vez. Normalmente, uma de cada cor. Uma de cada cor. Então, uma azul, uma vermelha, uma preta. Né? Essa seria, então, lá deixo. Então, o senso de utilização, ele vai exigir de mim que eu diga assim, analise o meu cenário e diga o que é realmente necessário permanecer aqui no meu birô. E isso eu vou ampliando do meu birô para minha sala, para os meus quartos, para minha casa. Eu vou fazendo este censo. Tá? E é interessante, né? Observe que não é feito de todo jeito. Eu preciso analisar a documentação que deve ser guardada e eliminada, documentar e divulgar os resultados obtidos com a mobilização. Então, o que acontece? O primeiro passo do 10S é o CEIRE e é o senso de utilização. Então, eu vou primeiro organizar o meu ambiente, tirar o que não é necessário, catalogar. Observe que não é somente tirar, eu preciso catalogar, eu preciso organizar. Porque, senão, se você não organiza, às vezes você não consegue ter realmente o senso de que aquilo é ou não necessário ou desnecessário. Quais são os benefícios que a implantação desse censo faz? Ele define melhor os espaços, ele melhora a visualização do local de trabalho, ele diminui o risco de acidentes e ele reduz o tempo de procura. Tranquilo? Desculpem. Perguntas, pessoal? Beleza. O outro elemento, o senso de organização. Esse é o SEITOM. Dispor os itens de acordo com a frequência de uso, à mão, na gaveta, armário ou almoxarifado. Identificação do material e atitudes a serem tomadas. Se é usado a toda hora, vou deixar no local do trabalho. Se é usado todo dia, deixar próximo do local de trabalho. Se é usado toda semana, deixar no almoxarifado. Se não é necessário, descartar ou disponibilizar para quem acha aquilo necessário. Então, vejam que esse senso de organização, ele é importante. Tá? Por quê? Porque eu vou dar prioridade naquilo que é realmente necessário. Às vezes, você tem na sua mesa, na sua gaveta, documentos, informações que você não precisa. Tá? Aquilo ali é acessível o tempo todo. Então, você tem que colocar as coisas no devido lugar, sabendo onde está, para que no momento que você precise, você se desloque, pegue, use, e depois guarde de novo no mesmo lugar. Tá?
O José Ferreira está falando que também isso aumenta a segurança, tá? E Maria Luísa está dizendo que viu o 5S aí em um curso de ADM que ela fez. Perfeito. ADM falam, mergulham bastante profundo nessa questão de qualidade. E Sempre professor? à vontade. Professor? À vontade. A gente, como a gente trabalha, eu, Gabriel, a gente trabalha numa empresa de energia solar e a gente tem o DDS, né, que é o diário, né? E aí sempre fala do 5S. Eles agregam esse tema aí. É muito importante mesmo, é porque agora eu não tenho em mente aqui, mas é isso mesmo, senso de limpeza, né, senso de utilização, senso de organização, sempre ele fala. Tem o Wanderson, que é do meio ambiente, sempre ele fala nisso mesmo, o 5S, muito importante. Com certeza, com certeza. Vejam, o 5S, ele, quando bem implantado, ele vira uma filosofia de vida para a empresa e uma filosofia para o funcionário. Porque, veja, se você organizar, você vai fazer uma instalação fotovoltaica. Se já imaginou você colocar os módulos, a fiação, ferragem, tudo entulhado um em cima do outro? Quando você vai utilizar, você vai acabar ou danificando alguma coisa ou não usando inadequadamente outra. Então, assim, tem um lugar para cada coisa, organizar aquele ambiente para que você pegue aquilo que você vai precisar, as ferragens, os parafusos, as ferramentas adequadas para cada ferragem e o momento de utilizar cada um. Então, por exemplo, se o último elemento a ser colocado na estrutura é o módulo, para que eu vou levar ele junto com a ferragem? De repente, eu posso levar a ferragem, monto tudo aqui, e no dia seguinte que o módulo vai ser colocado, é que eu levo o módulo. Eu garanto uma maior segurança. Então, o que acontece? Isso já te dá um senso de organização. A Maria Luísa está colocando aqui, é bom para todas as áreas, pois melhora a eficiência do trabalho. Com certeza, Maria. O que acontece é que os 10S, eles não são exclusivos de uma determinada área. Eles são, na verdade, uma ferramenta que pode ser utilizada em todas as áreas do conhecimento humano. Logicamente, algumas em maior escala, outras em menor escala. Mas, inclusive, dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. Tá? Senso de limpeza. Fazer uma faxina geral. Limpando piso, parede, armário, mesas, arquivos, máquinas e equipamentos. Estabelecer horários para que todos façam a sua limpeza. Então, o que acontece? É interessante estabelecer um horário, uma regra, em que momento vai acontecer isso. Então, eu, particularmente, de manhã, quando eu vou trabalhar, aqui no meu escritório, normalmente eu faço logo uma limpeza de manhã para tirar poeira que fica sobre o móvel, limpar tudo, limpar o computador, limpar o monitor, deixar tudo ok. Eu gosto de fazer isso no horário da manhã, né? Antes de começar o trabalho. Depois do trabalho está tudo limpinho, não tenho que me preocupar com isso. Estabelecer procedimento para não sujar. Vejam que coisa interessante. Tão importante quanto limpar é não sujar. Então, para não sujar, eu preciso ter lixeiro próximo, eu preciso ter pá e vassoura para que eu faça uma limpeza periódica no meu ambiente, caso o serviço que eu faça vá demandar a produção contínua de sujeira, tá? E ele coloca aqui, ó, treinar o servidor para não sujar, né? Isso, aí você pensa o seguinte, né? Para as mães e para os pais aí que aqui, eu acho que tem muitas vezes dizem assim, ó, tem que implantar isso lá em casa porque meu filho ou minha filha, ele não está ainda sintonizado com os 10S. É interessante levar para casa. Perfeito. Maria Luísa está colocando aqui que quando ela fez esse curso, a instrutora pediu para colocar em prática em casa, começando pelo guarda-roupa, para que se tornasse um hábito. Perfeito, perfeito. É uma estratégia interessante, tá, pessoal?
vale a pena vocês... Eu posso até fazer um plágio aí do que a professora fez. Tentem fazer isso em casa, né? Tentar implantar esse 10S em casa. Se não conseguir chegar no 10º, mas chegando no 3º, já dá uma modificação enorme, tá? Quais são os benefícios, pessoal? Você vai ter uma melhoria no ambiente de trabalho, você tem melhoria nas áreas comuns, maior facilidade para encontrar equipamentos, melhoria nas condições de segurança, tá? Então, vejam que esse procedimento de limpeza, ele é bastante interessante para que você consiga ter um ambiente de trabalho agradável. Vejam que coisa interessante. Se você trabalha com uma maleta de ferramentas, você vai com ela para todo lugar, se você não fizer uma limpeza nela periódica, você vai observar que dentro dela vai ter muita poeira, às vezes areia, vai ter pedaço de fio, pedaço de fita, vários elementos dentro da maleta. Você vai ter alicate que está enferrujado ou que não está abrindo e fechando adequadamente. Você vai ter canivete cego, você vai ter chave de fenda quebrada, com cabo quebrado. Então, o que acontece? Você precisa, periodicamente, olhar para a sua maleta de ferramentas e dizer assim, opa, isso presta, isso não presta, preciso comprar isso novo, preciso lubrificar meu alicate, porque se você não fizer isso regularmente, daqui a pouco você está carregando tanto peso dentro da mala que você diz assim, pelo amor de Deus, tá muito... cada dia que passa isso fica mais pesado, mas é o peso da bagunça, não é o peso das ferramentas. Tá? É só uma dica que vale a pena observar também. O Seiketsu. Esse Seiketsu é senso de padronização. Tá? Então, como proceder? Definir padrões de processos quanto ao fluxo de trabalho diário. Eu vou ler aqui as mensagens que estão colocando aqui, rapidinho. O William está dizendo aqui, tem que haver consciência das pessoas em relação a jogar o lixo nas lixeiras. Com certeza, William, com certeza. É preciso ter a lixeira e conscientizar as pessoas que devem colocar o lixo no lixo. Eu, particularmente, quando eu tive, às vezes que eu tive em Petrolina e às vezes que eu tive em Araripina, bem como em algumas cidades do interior, eu diria para você o seguinte, genericamente falando, a população das cidades do interior isso do que a população que mora aqui em Recife. Aqui em Recife, nas principais avenidas, se varre 3, 4 vezes por dia e o profissional da limpeza, ele retira o lixo agora e em 10 minutos já tem lixo no chão de novo. Então, a população precisa, sim, ter consciência de que precisa manter limpo. O José Ferreira está dizendo aqui, minha mãe sempre faz isso e deixa tudo organizado, mas eu não consigo deixar do mesmo jeito que ela deixou. Ela vai puxar a sua orelha, viu? O aí da roupa é fácil, o difícil é quando chegar do lado da esposa. Falar para ela deixar só o básico, descartar roupa e sapatos, que já não se usam, eita, você vai comprar uma briga feia. Minha sugestão, tá? Veja que ele fala, que aqui ele fala de descartar, tá? Mas ele fala também de disponibilizar, descartar e disponibilizar. Então, o que acontece? O que é que você pode entender por disponibilizar? Você pode entender ou convencê-lo assim, com muito amor e com muito carinho, tá? Seria uma forma de você tentar conduzir ela nesse sentido, tá? Ai, ai. Mas eu também tenho esse problema, tá? Minha esposa foi que me convenceu a tirar um monte de roupa que tinha aqui no guarda-roupa, deu uma mala cheinha de roupa, a gente, inclusive, está guardada aqui para a gente levar para fazer doação, tá? Bom, o senso de padronização, pessoal, é interessante, tá? Porque você vai definir processos quanto ao fluxo de trabalho diário, tá? Eliminar condições seguras de trabalho,
evitando acidentes ou manuseio de produtos perigosos. Respeitar o cumprimento de horário, entregar documentos ou matérias requisitados no tempo hábil. Tá? Então, se você definir padrões, isso facilita bastante. Benefícios: melhoria do desempenho do pessoal, melhoria do ambiente de trabalho, prevenção de danos à saúde dos que convivem no ambiente, melhoria das condições de segurança. Vejam que coisa interessante, pessoal. Essa questão de padronização, ela é interessante também do ponto de vista pessoal. Vejam, é comum, ao acordar, por exemplo, você acorda, vamos arrumar a cama, então dobrar os lençóis, forrar a cama, deixar a cama já organizada. Se você botar isso, que você tem que fazer isso regularmente todo dia, toda vez que você acordar, a primeira coisa que você vai fazer, depois de abrir os olhos, vai ser organizar a sua cama. Depois, vai fazer higiene pessoal, tomar um banho, fazer a barba, escovar os dentes, passar a chapinha no cabelo, né? Essa é uma etapa. Depois, vai tomar café? Não tomar café. No tomar café, vai ajudar a esposa ou o esposo, né? Um assa o pão, o outro assa os ovos, né? Para fazer essa tarefa aí, tudo organizado. Se você definir isso, normalmente, você ganha um tempo danado. Uma outra coisa interessante, por exemplo, com pessoas que dizem, por exemplo, eu vivo perdendo as coisas, eu perco minha chave o tempo todo. É uma falta, na verdade, às vezes, o que você confunde com falta de memória é falta de padronização. Por quê? Se você define que um lugar para você colocar a chave, ou colocar as chaves, ou seja, você tem lá um local, né, um palavrão, eu falo agora, um claviculário para pendurar as chaves, então você vai pegar, toda vez que você chegar em casa, você coloca a chave no claviculário, penduradinho ali. Então, o que acontece? Se você sempre coloca a chave naquele mesmo lugar, a possibilidade de você perder essa chave é remota. Da mesma forma, a carteira com dinheiro. Você chega em casa, a carteira cheia de dinheiro, aquela carteira gorda assim, para não perder, estabeleça um local onde você vai colocar sempre ela quando chegar. Isso é padronização. Isso facilita tanto a organização mental, quanto evita que você diga, onde é que está a minha carteira? Onde é que está a chave do carro? Onde é que está a chave da moto? Não sei onde está a chave da casa. Então, às vezes, isso não é esquecimento. É, na verdade, uma falta de padronização. Ok? Shitsuki. Palavrão, né? Senso de disciplina. Fomentar a criatividade do servidor para a solução de problemas típicos e atípicos. Melhorar as comunicações em geral. Atribuir responsabilidades e delegar autoridade. Criar uma linha de confiança e incentivar a solidariedade entre os servidores. Os benefícios: cultivos de bons hábitos, melhoria na qualidade de vida, maior segurança e desempenho do pessoal, elevação do nível de satisfação e motivação do pessoal para com o trabalho. Tá? Shikari e Aro, senso de determinação e de união. Observar as sugestões dos colegas de trabalho e expectativas destes com seu trabalho. Implantar a caixa de sugestões e banco de ideias. Ter uma atitude proativa e criativa para as atividades de todos os setores. Promover ações de sensibilização. Benefícios: melhoria das relações interpessoais, maior proximidade do prefeito e secretários com os servidores, tá? Aí entende o líder, né, com os secretários, maior compromisso dos servidores e funcionários visando resultados desejados e aumento na confiança entre as pessoas, entre os servidores, tá? Senso de treinamento, Shido. Identificação das necessidades de capacitação, treinar os servidores em cursos específicos, buscar informações juntos ao secretário e às pessoas sobre a disponibilidade de cursos que atendam à sua demanda. Benefícios: maior campo de atuação no futuro, maior facilidade para a adoção de novas tecnologias e métodos, aumento da satisfação e motivação do servidor com o trabalho,
aumento da produtividade com resultados financeiros reais. Perguntas, pessoal? Alguma observação? Senso de economia e combate aos desperdícios. Vejam, como proceder? Estabelecer metas de redução de material de escritório. Definir 1 a 2 responsáveis por área, com tamanho e abrangência de área. Identificar os pontos de desperdício. Instruir os servidores a boas práticas. Monitorar ou avaliar os resultados. Redução do impacto ambiental, diminuindo a quantidade de detritos e do uso de recursos não renováveis. Economia de materiais. Vejam, aqui está falando de escritório, pessoal. Mantendo essa linha, tem pessoas que têm o hábito de imprimir. Recebe um e-mail, imprime. Faz um documento. Antes de corrigir ele todinho, imprime. Então, tudo isso gera desperdício. Então, se você tiver o hábito de evitar imprimir coisas que não precisam ser impressas, imprimir documentos que ainda não foram revisados, você vai reduzir em muito o desperdício. Tá? Eu, particularmente, raramente imprimo. Tenho uma impressora, mas raramente imprimo. Eu só imprimo documentos que realmente precisam ser impressos. Tudo que eu faço fica no computador e guardado no computador. Até porque, quando eu preciso buscar, eu vou lá na pastinha, onde eu salvei, e acho os meus documentos. Senso de princípios morais e éticos. Esse é um princípio interessante, tá? E que eu diria que está faltando aqui no Brasil, em muitos cenários. Mas vamos lá, deixando o Brasil de lado, vamos falar aqui. Shinsei Rinri, senso dos princípios morais e éticos. Como proceder? Internalizar todos os servidores sobre o plano empresarial proposto pela direção ou responsável pela empresa, agindo de igual forma em relação ao plano de metas propostos pelas secretarias ou direções das instituições. Benefícios: servidores mais comprometidos com os resultados das metas estabelecidas, procurando atender à integralidade do plano proposto pela gestão administrativa junto aos fornecedores e contribuintes. Vejam, pessoal, essa questão aqui, né, eu trouxe alguns exemplos aqui. Senso dos princípios morais e éticos. São sensos, pessoal, que, na verdade, eles precisam ser estimulados, praticados no dia a dia. Tá? Por quê, pessoal? Vejam, esse senso, o princípio moral e o princípio ético, as empresas, elas precisam trabalhar isso também, visando, inclusive, evitar coisas como propina, serviço mal feito, projeto mal feito. Tudo isso envolve princípios morais e éticos. Comparando com alguns cenários que ocorreram no Brasil recentemente, o que é que nós temos? Vejam, nós tivemos várias empresas que ficaram envolvidas em escândalos, escândalo do mensalão, escândalo de propina, pessoas presas. Tudo isso aconteceu por quê? Minha opinião, ausência de princípios morais e princípios éticos. Algumas coisas eram realizadas de maneiras tão repetitivas que, para quem estava praticando, ele achava que estava 100% ok, que não havia nenhum problema. Tá? E por quê? Falta de princípios morais e princípios éticos. Senso de responsabilidade social. Como proceder? Definir uma política de responsabilidade social e estabelecer objetivos e metas de todos os setores. Implantar a partir das ações passíveis de serem realizadas, um plano de ação estimulando a participação das pessoas. Alguém levantou a mão aí, quiser falar, pode falar, tá, pessoal? Acho que foi Lucas. Foi eu, professor. Isso lembra uma hora que eu tive do curso,
uma que o professor deu, e ele citou uma história. História não, mas acho que foi meio que uma lição de reflexão. Ele falou que, vamos supor que você sai uma noite com seus três amigos, aí sai, bebe, ou sei lá, vai assistir um filme, enfim, não importa, e na volta, o seu colega que bebeu um pouco demais, ele acaba batendo, relando o seu carro dele numa Ferrari de uma pessoa aleatória, assim. Aí você tem vida que segue, pô, vai embora. Aí no outro dia você acorda para trabalhar de manhã, normal, e você escuta que um cara ao seu lado diz que teve seu carro, como é que se diz, vandalizado, de uma certa forma. Teve, tava ontem à noite, cheguei e meu carro, ele teve o retrovisor, não sei se é retrovisor no termo de carro, acho que é aquele espelho que fica na lateral direita ou esquerda, quebrado. Isso, é retrovisor Aí mesmo. você fala, aí você peraí, pensa, cara, a descrição bate. É o mesmo local, é o local próximo, o carro parece ser exatamente idêntico. Aí você pensa, você faz o quê? Você denuncia seu amigo ou você finge que não pensou nada? Porque leva em consideração. Aí leva em consideração não só isso, mas os fatores. Por exemplo, olha, vamos levar em consideração econômica. O cara que tem ele falou Ferrari, ele explicou exatamente que foi uma Ferrari, ele tem condição física para pagar com os procedimentos? Tem, mas você lesou uma propriedade de terceiros. Aí leva toda uma característica que, no final de tudo, ele explica que uma das, opinião dele, deixando claro, que uma das grandes coisas que dão errado, ele especificou bem, mas eu não lembro qual, mas as coisas que dão bastante errado é a questão de filosofia da sociedade, tanto a brasileira como de outras coisas. A questão de moral e ética que a gente faz ou deixa de fazer, seja escândalos de tanto que sucedeu agora, de pessoas desviando dinheiro de organizações públicas, várias coisas, elas se dão pelo fato da filosofia que cada um tem. Então, ele não pediu a resposta de ninguém, mas era uma questão de reflexão. Você ia lá, dedurava seu amigo ou você só passava despercebido e dizer que não viu nada? É só isso que eu queria dizer. Esse cenário aí é um cenário bastante interessante, Lucas, porque envolve um conjunto de fatores importantes, tá? Mas, diante desse cenário, né, você tem que matutar aí qual seria o procedimento, né, a ser realizado, né? Não é fácil, né, porque na vida real as condições são bem complicadas, né? Você vai dizer, poxa, se eu falar isso, se eu fizer isso, eu vou perder um amigo, ou eu vou arrumar uma confusão maior. Então, às vezes, você fica em cima do muro sem saber o que fazer. Mas eu sempre digo, pessoal, vejam, que quando a gente está diante de um problema, a gente precisa usar uma palavra, né? Vou usar uma palavra que está muito em voga hoje, chamada empatia. Empatia significa se colocar no lugar do outro, né? Ou seja, eu olhar para ele e dizer assim, poxa, se fosse comigo, o que é que eu gostaria que acontecesse? E ao responder uma pergunta como essa, você pode tomar a decisão mais adequada, tá? É interessante, pessoal, essa questão da moral, né? Da moral e da ética. Por quê? Porque ela envolve, tá, uma filosofia de vida e a gente precisa ter um bom senso sempre, sempre, sempre. Então, eu já vi situações onde um cobrador dá o troco errado, a mais, e a pessoa chegar e dizer assim, olha, você me deu um dinheiro a mais. Devolveu o dinheiro. Vejam que hoje a nossa sociedade ela está tão desmoralizada, digamos assim, porque para muita gente a pessoa que devolveu o dinheiro é visto como um otário.
Aquela pessoa que, pô, o cara devia ter aposentado para receber um dinheiro aí de graça e devolver o dinheiro. Então, para muita gente, o cara pode ser visto como um otário, quando, na verdade, ele agiu de forma ética. O dinheiro, ele pagou a passagem, recebeu o troco errado a mais, e ele devolveu aquilo que não era dele. Então, ele agiu de forma ética. E essa ação de agir de forma ética, para muitas pessoas na sociedade, passa a entender que a pessoa é um abestalhado, quando, na verdade, não é. Né? E eu vejo, né, que a solução de muitos dos problemas que nós vivemos hoje na sociedade, ela permeia por essa questão da ética e do comportamento humano, principalmente em relação ao outro. Às vezes, a pessoa até pensa em fazer o certo, mas preocupado com a opinião de uma outra pessoa, ele não age corretamente. Então, é muito melhor você pensar na empatia, ou seja, se colocar no lugar do outro, para e agir de forma ética, do que você ficar escutando outras pessoas. Tá bom? Pessoal, são 9h01, 2 horas que eu estou falando aqui no vídeo de vocês. A gente encerra essa exposição de hoje, tá? E abro o espaço para perguntas, questionamentos, caso eu saiba, eu possa responder. Tá bom?